Olá, boa noite, Vitória, boa noite a todos que acompanharão aí offline essa nossa aula. Tudo bem, Vitória? Boa noite, Adriano. Joinha, 100%? 100%. Muito bem. Vamos continuar a nossa disciplina, que hoje a aula já está sendo gravada e logo mais postarei lá no canal nosso do YouTube. Beleza? Só um lembrete para o pessoal que está fazendo a disciplina. Não esqueçam de mandar o link do perfil na plataforma URI, que foi a atividade da primeira aula, mandar lá no Google Classroom, tá? Eu postei uma atividade, e essa atividade... Olha o Neto entrando aí. Olá, Neto. Boa noite, tudo bom? Belezinha, Neto? Tô lembrando aqui o pessoal que está assistindo a aula aqui ao vivo e os que vão assistir depois offline, para não esquecerem de responder a atividade postada no Google Classroom, respondendo com o link do perfil de cada um na plataforma URI. Poucos colocaram até agora, tá? Então, eu vou conseguir avaliar se vocês responderem lá. Fala, Neto. Você levantou a mão? Professor, mas é até sexta, não? Porque tem que resolver primeiro os exercícios, não é isso? Mas não esqueçam, estou só fazendo o aviso. E pode postar antes de terminar também, não tem problema nenhum, não. Ah, tá. Já posto o link, uma coisa não depende da outra. Ah, tá. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Galera, hoje eu estou aqui em Cancún, curtindo um sol, uma prainha boa. Vamos continuar a nossa disciplina. Outra coisa, galera, que eu vou também informar é o seguinte: eu vou mudar um pouco o roteiro das aulas, diferente das aulas que eu, digamos assim, um roteiro que eu ministrei as aulas que já estão gravadas, de forma a complementar. Então, por exemplo, essa aula de hoje aqui, eu vou mudar um pouco o conteúdo dela, né? Vai ser sobre o mesmo tema, obviamente, mas o conteúdo, o roteiro que eu vou ministrar vai ser diferente, porque aí vocês podem complementar a aula com a mesma aula que foi gravada para o semestre anterior, que está disponível lá no canal do YouTube, e eu vou, inclusive, tentar colocar aqui, ó, depois no YouTube, uma caixinha, um link, né, que dê para redirecionar para outra aula sobre o mesmo tema de vetores, tá? Essa aula nossa, então, é nossa aula, digamos assim, que começa, de fato, a ementa de estrutura de dados com vetores, né? E aqui a gente vai dar o pontapé inicial nesse conteúdo. E aí vocês, ao final da aula, vão lá e assistem a aula do semestre anterior, que vai ter, né, uma outra abordagem, um outro roteiro, digamos assim, e aí uma aula vai reforçar a outra, beleza? Eu vou aqui compartilhar a tela minha com vocês, só um minuto. Fala, Neto. Professor, ainda uma dúvida aqui sobre o link. Eu pego o link de qual parte lá do site? Do profile, que nem eu mostrei lá na primeira aula, do perfil seu. Certo? Vou abrir aqui, Claro. novamente, ó, porque eu também vou usar ele hoje. Então, o RI perfil, aqui, ó, não tem segredo. O RI perfil está aqui. É o link que leva para a página de onde você resolveu os problemas. Beleza? Ó, saiu um gol aí, ó. Semifinal de Eurocopa. Inglaterra, ó. Mas vamos lá, tá compartilhando a tela aí? Vamos abrir aqui o Gini.
Tá aqui. Pessoal, teve uma dúvida de um aluno, acho até do Neto, se não me engano, se não me falha a memória, do ambiente para Windows. E eu acho que eu esqueci de mencionar isso na aula da semana passada. Eu recomendei usar o Linux, né? Pessoal, inclusive, aprender a usar o Linux. Enfim, quem optar por continuar no Windows, eu sugiro não usar o Dini, usar uma outra aplicação chamada DevCpp. Vou mandar aqui, vou procurar aqui no Google para vocês verem, ó, DevCpp. Essa ferramenta para o Windows é a mais recomendada. E eu recomendo baixar aqui desse primeiro link aqui, ó, sourceforge.net, tá? E aí você procura aí a versão do seu Windows, enfim. Baixa e instala. Por quê? Porque se você for trabalhar com o Dini, você tem que instalar uma outra aplicação complementar no Windows, e isso geralmente dá uma dor de cabeça, ou seja, não é muito prático, que nem o DevCpp, deve ser mais, né? Deve ser né? C++, CPP, por causa disso. Então, o Deve C++, ele já vem completo, então não necessita de nenhuma outra dependência para ser executado, beleza? Mas, como eu tinha dito antes, eu recomendo fortemente que vocês utilizem a plataforma Linux, né? Pode ser aí o Mint, e aí instale o Dini, que é o que a gente usa. Beleza? Vamos lá, o tema da nossa aula de hoje, como eu disse, é sobre arrays. Aí vocês falam assim, professor, arrays, mas você acabou de falar vetor. Sim, vetor é um tipo de array. Da mesma forma que matriz também é um tipo de array. Tá? Então, quando a gente fala vetor, quando a gente fala matriz, na verdade, a gente está falando de arrays. Só que aqui existe uma diferença elementar entre o vetor e matriz, que daqui a pouco eu vou entrar nesse detalhe, tá? Mas o nome técnico correto é array, tá? E aí esse array pode ser do tipo vetor, pode ser do tipo matriz. Entretanto, galera, como eu disse, eu vou mudar aqui um pouco a abordagem dessa aula. Eu vou, antes de entrar nessa parte de arrays, eu vou mostrar para vocês um conteúdo de geração de números aleatórios. Como que a gente faz para o nosso programa gerar números aleatórios? Por que é interessante a gente saber isso? Porque a gente vai trabalhar agora com uma quantidade de dados grandes, né, para poder testar as nossas soluções. Então, para a gente poder testar nossas soluções, a gente tem que entrar com uma massa de dados, um volume de dados grande, não é coisa de 2, 3, 4 números, né? A gente quer, sei lá, 10, 20, 100, 500 números, e fica inviável da gente ter que, na hora da execução do programa, ficar cadastrando esses números, vamos supor, um a um. Fica completamente inviável. Eu peço um programa, faço um programa que leia 500 números. Eu não vou fazer com que o usuário, você, vai lá e fique digitando 1, 5, 3, 4, 500 vezes, obviamente. Então, esse conteúdo para a gente aprender como que o sistema gera números aleatórios, para esses números aleatórios serem a entrada do meu programa, então facilita muito a nossa execução, compreendem? Então, para isso, a gente antes aprende como gerar esses números aleatórios na linguagem C, tá? Então, eu vou ensinar isso aqui agora, para depois a gente ver como que esses números aleatórios, eles são úteis para se trabalhar com vetor, beleza? Então, ó, como que a gente faz para gerar números aleatórios? Existem funções na linguagem C que nos permite fazer isso. Porque a gente tem que lembrar, primeiro, o computador é uma máquina.
O computador é uma máquina eletrônica, não tem imaginação como nós, né? Não tem a capacidade de sugerir números, de falar números aleatoriamente. Então, se eu pergunto o número para qualquer um, para o Neto, para a Vitória, para a Vinícius, eles vão falar um número que esse número tem, consciente ou inconscientemente, tem algum significado para eles. Se eu peço para a máquina aqui, computador, fala para mim o número, ele não vai falar, ele não vai gerar, porque ele não tem imaginação, ele é uma máquina, ele não é um ser humano, certo? Então, como que funciona a geração de números em programação? E aqui eu falo na computação como um todo, não especificamente nessa linguagem. Geração de números nada mais é do que o resultado de uma fórmula matemática, que aí tem uma fórmula matemática lá implementada na linguagem, que essa fórmula matemática ela vai gerar um número, pseudo-aleatório, entre aspas, né? Que não é aleatório de verdade, é o resultado de uma conta. Então, esse número pseudo-aleatório que vai ser apresentado para mim. Qual função na linguagem C que gera esse número aleatório? É essa aqui, ó, função rand. Função rand. Então, eu faço aqui, ó, int x igual rand. Certo? Essa função rand, galera, ela é uma função da biblioteca stdlib. Então, eu preciso declarar, como a gente já viu na última aula, algumas bibliotecas, stdlib, ela é importante para que eu use essa função rand. Então, ó, gerei um número aleatório, não tem parâmetro, essa função, só abre e fecha. Esse número aleatório vai ser salvo na variável x. E aqui eu posso imprimir o número para a gente ver qual foi o número que ele gerou. O número sorteado foi tal, número inteiro. Né? Qual foi o número sorteado? Número x. Então, ó, aqui a gente vai enxergar o número que foi sorteado. Olha só. Esse foi o número sorteado. Aí vocês falam assim para mim, nossa, que número grande. Que número é esse aqui? Dá para falar? Deixa eu ver aqui. 1.804.289.383. Número, né? Até difícil de falar. Então, vamos supor que eu quero facilitar esse sorteio, falando assim, eu quero um número aleatório, mas eu não quero um número grande desse tanto, não. Eu quero um número, sei lá, de 0 a 100. Eu quero um número aleatório entre 0 e 100. Né? Qualquer número no espectro entre 0 e 100. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse número aleatório em um número entre 0 e 100. Então, aí eu pergunto para vocês, quem é bom aí de matemática? Como que eu faço para transformar qualquer número possível, transformar ele entre um número no intervalo de 0 a 100? Alguém consegue me dizer? Alguma continha, algum macete que eu faço para pegar qualquer número existente, qualquer número possível, e transformar ele em um número entre 0 e 100. Alguém sabe? Colocar menor ou maior, professor? Menor, maior o quê? Um número maior que 0 e menor que 100. Tá, mas e aí se não for? Aí eu não transformo, eu só estou comparando. Eu quero transformar. Quero pegar um número e transformar ele entre 0 e 100. Entendeu? Aqui, ó, vou dar um exemplo. Esse aqui, ó. Esse número que foi sorteado. Esse aqui foi sorteado. Aí eu falo assim, eu quero pegar esse número e transformar ele em um número entre 0 e 100. Tem alguma operação matemática que eu consiga fazer isso? Hã? Falhou. Ó, eu vou copiar esse número aqui, ó, só para facilitar. Vou colar ele aqui na minha tela. Pensem aqui comigo. Se eu pegar esse número, dividir por 100
e pegar o resto dele, o resto da divisão. Qual vai ser o valor? Isso aqui é para quem é bom de matemática. Peguei esse número, dividi por 100. Só que eu quero divisão inteira, eu não quero divisão fracionada. Certo? Então vai sobrar um resto. Qual que vai ser o resto da divisão desse número por 100? E aí? 18.042.893. O resto da divisão. Eu não quero o resultado, eu quero o resto, o que sobra. Se eu pego 5 e divido por 2, resta 1. Se eu pego 5 e divido por 2, resta 1. Aqui eu quero o resto da divisão. É diferente. Se eu pego 5, divido por 2, resto da divisão é 1. Qual vai ser o resto da divisão aqui? Ó, o resto da divisão aqui, ó. 83. Qual que vai ser o resultado inteiro da divisão? O resultado inteiro da divisão vai ser isso aqui. Compreende? Se eu quisesse o resultado real, seria isso aqui. Mas eu não quero o resultado real, eu quero o resultado inteiro. Então, essa é a parte inteira. Isso aqui é o resto, ou seja, isso aqui não consegue ser dividido por 100, porque é menor que 100. Não tem como eu dividir algo que é menor. Então, galera, ó, perceba. Por que eu estou falando disso aqui tudo? Porque eu peguei esse número e transformei ele em um número de 0 a 100. Aí eu pergunto para vocês, e se fosse esse número aqui, ó? Se fosse esse número aqui, qual que seria o resto da divisão? Se fosse esse número, qual que seria o resto da divisão? 28. Ó, peguei um número e transformei ele no intervalo de 0 a 100. Pegar outro número, esse aqui. Qual vai ser o resto da divisão? Percebe? Qualquer número que você pensar, qualquer número que você imaginar, você pode pensar em qualquer número, um número de 300 dígitos. Você pega o resto da divisão por 100, você transforma esse número gigante em um número no intervalo entre 0 e 99. Ah, professor, por que 99? Porque, olha aqui, se for 100, qual que é o resto dessa divisão? Olha aqui. Qual que é o resto dessa divisão? Cem dividido por 100, qual que é o resto? Qual que é, galera? Eu tenho 100, divido por 100. Qual que é o resto? Vitória acertou, 0. Então, ó, se eu tenho, por exemplo, um número como 100, 200, esse número aqui, o resto vai ser 0. Então, eu estou transformando esse número em 0. Agora, se eu tiver, por exemplo, 99. 99 dividido por 100, qual vai ser o resto? O resto vai ser 99. Porque não tem como dividir 99 por 100. Então, o resto vai ser 99. Se eu tenho 101, qual vai ser o resto da divisão? Vai ser 1. Então, percebe? Olha que interessante. Eu pego qualquer número que você imaginar, o resto da divisão por 100, eu vou transformar ele em um número entre 0 e 99. Se eu pego qualquer número e pego o resto da divisão por 50, se eu pego qualquer número possível, qualquer número que você imaginar,
e faço o resto da divisão por 50, qual vai ser o intervalo que vai ser possível? 0 até 49. Certo? Então, ó, dessa forma que eu consigo transformar qualquer número em outro. O número x, que eu vou fazer aqui mesmo. O número x, para ser entre 0 e 100, eu vou pôr aqui entre 0 e 99, tá? O número x, que eu estou sorteando, para ser entre 0 e 99, eu tenho que pegar o número e pegar o resto da divisão por 100. Aqui, ó, esse operador. Operador percento. O que significa operador percento? Ele chama mod. O que é isso? Resto da divisão. Então, ó, o número sorteado, o resto da divisão por 100. Então, qualquer número que eu imaginei, resto da divisão por 100, a gente viu, a gente acabou de aprender, que vai gerar um número entre 0 e 99. Pronto, gerou um número entre 0 e 99. Vamos ver? Aí, ó, gerou um número entre 0 e 99. Eu peguei aquele número que era 1 bilhão e abobrinha, e agora 1 bilhão e abobrinha virou 83. Isso aqui para facilitar a minha leitura, né? Ah, eu não quero um número entre 0 e 99, eu quero um número entre 0 e 10. Se eu quero um número entre 0 e 10, eu vou fazer o resto da divisão para 11, porque aí vai sair um número entre 0 e 10. Beleza? Então, resto da divisão do número, o resto da divisão por 11, vai gerar um número entre 0 e 10. Então, é simplesmente isso. Aí, ó, gerou o número 6. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Fala, Neto. Então, professor, então, na verdade, a gente não transformou aquele número em 0 e 10. A gente pegou só o resto da divisão dele, né? Isso, é. É como se fosse transformar, né? Porque a gente tem um número grande, aí a gente transforma ele em um número no intervalo que a gente quer, né? É uma operação matemática que vai transformar ele em um outro número. A gente pegou o resto da divisão, é isso que eu quero saber. É o resto, né? É o resto da divisão, exatamente. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Beleza. Então, ó, vamos lá. Só tem um porém aqui, ó. Olhem só. Número entre 0 e 10. Vou gerar uma vez. Qual o número que foi gerado? O 6. Aí vou gerar de novo. Fechei o programa. Fechei. Gerei de novo. Olha só. Gerou de novo 6. Vou executar de novo. De novo 6. Aí, ó, tem alguma coisa errada. Não é aleatório? Por que está gerando só um só? Vou fazer de novo. 6 de novo. Então, galera, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte. Eu falei antes que esse número aqui ele não é aleatório de verdade. Esse número aqui ele é resultado de uma função matemática que existe aqui nessa função RAND. Essa função RAND tem algo dentro dela, uma fórmula matemática, que vai gerar sempre o mesmo número. Aqui, ó. Está gerando sempre o mesmo número. Por quê? Porque o computador não tem imaginação. Ele fala um número aí. O resultado é 6. 6, 6, 6. Vai ser sempre 6. Então, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o parâmetro com o qual essa função gera esse número aleatório. Seguinte, a função RAND, ela gera um número pseudo-aleatório. Só que aí, para ele gerar números diferentes, eu tenho que dar para ele novos parâmetros, para que, com base nesses novos parâmetros, ele consiga gerar números aleatórios diferentes. Então, é o que a gente chama de semente. Isso na computação a gente chama, tecnicamente, de
semente de geração de números aleatórios. Ou seja, é o parâmetro inicial, que com base nesse parâmetro inicial, a função RAND vai gerar números diferentes. A cada execução, com a semente diferente, ele vai gerar números diferentes. Então, e qual que é a semente, geralmente, que a gente usa na computação? A semente que a gente usa é um número que nunca será repetido. Um número que nunca vai ser repetido faz com que os números sorteados nunca vão ser assim, nunca vai ser assim. Pode ser por causa do acaso, né? Mas assim, não vai ser necessariamente os mesmos. Igual agora, gerou 6, 6, 6, 6, 6, 6. Porque a semente era uma só. Então a gente vai mudar a semente para que ele gere números diferentes. E qual semente que a gente usa? A gente usa como semente, geralmente, um número que nunca vai ser repetido. Qual que é o número que nunca vai ser repetido? Aqui, ó o exemplo de um número que nunca vai ser repetido. 07, 07, 2021, 18, 33, 46. Quem me fala o que é isso aqui? Que número é esse aqui? A data de hoje e o horário. Exatamente. Essa data e esse horário vai repetir alguma vez na vida de novo? Nunca. Percebe? Data e horário. Esse número nunca mais, na eternidade, vai se repetir. Então, esse número, a representação desse número, é a ideal para me usar como semente de número aleatório. Olha que legal. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Como que a gente muda a semente? É outra função, sRAND. S de semente, seed em inglês, tá? Semente em inglês é seed. Então, seed, RAND, por isso que é sRAND. sRAND, eu estou mudando a semente, e aí, ó, o que eu vou usar como semente? Time, a hora, data e hora. Certo? Por isso, galera, que eu uso também essa biblioteca. Geralmente a gente usa essa biblioteca time. Essa função time, eu mando como parênteses null. Essa função aqui, ela devolve aqui para o meu programa essa representação da data e horário atual. Com a representação da data e hora atual, então a função sRAND muda a semente. Mudando a semente, vai gerar números diferentes. Olha só, vamos ver aqui se é verdade. Ó, número que gerou, já mudou, ó, 4. Vou executar de novo. Agora gerou 6. Executei de novo. Agora gerou 0. Executei de novo. Agora gerou 7. Percebe? Agora sim, ele está gerando números aleatórios. 2. Aí gerou 7 de novo. É coincidência. Pode gerar repetido. Não tem nada a ver, né? Aí gerou de novo 4. E vai gerando aleatoriamente. Só um detalhe importante. Isso é importante, ó. A função sRAND só pode ser invocada uma única vez. Tá? Então, se a gente precisar usar sRAND, eu sugiro que coloque logo aqui, ó, primeira instrução. Coloca ela. E só. Você não vai usar ela de novo. Você muda a semente uma vez. E aí os números, o RAND vai gerar aleatoriamente. Por quê? Eu já vi muitos alunos que colocam, por exemplo, o sRAND dentro de laço de repetição. O programa vai travar. Não faça isso. sRAND é uma instrução única. Pronto, mudou a semente, acabou, não precisa preocupar mais. E aí ele vai gerar os números aleatórios quantos você quiser, diferentes. Beleza? Então aqui, ó, eu vou gerar 50 números aleatórios. For
int i, começando em 0, i até 50, e de 1 em 1. Eu já vou gerar o número e imprimir. Tá aí. Por isso que eu disse, ó, o sRAND uma vez só. O RAND, para cada número que você for sortear, aí para cada número você usa um sorteio. Beleza? Então o RAND é para sortear. Esse aqui, que é da semente, uma única vez. Então, ó, de 0 até 50, sorteia o número, coloca lá o intervalo que você quer, né? E imprime ele, olha só. Opa, faltou barra N. Aí, ó. Isso aqui acontece de vez em quando. Espera aí. Pronto, foi. É um bug aqui do terminal. Ele mostra, fica em branco. Mas tá aí, ó. Sorteou o 3, o 6, o 0, o 6, o 1, o 6, o 8, nananana. Perceba, de 0, no intervalo entre 0 e 10. Ó, no intervalo mínimo 0 até 10. Porque eu coloquei o mod 11. Ah, eu quero só número entre 0 e 4. Entre 0 e 4? Não, eu quero, por exemplo, galera, vou dar um exemplo aqui. Eu quero simular dado. Jogada de dado. O dado é o seguinte, de 1 a 6, não é? O dado não é de 1 a 6? Então, o que eu faço? Eu sorteio de 0 até 5 e somo mais 1. Sorteio, olha só, sorteio de 0 até 5 e somo mais 1. Então, vai virar de 1 até 6. Percebe? Então, como é que eu simulo um dado? Eu faço sorteio de 0 até 6. Como é que eu faço? De 0 até 5. Como é que eu faço um sorteio de 0 até 5? Eu faço mod para quanto? Respondam aí. Eu tenho que fazer o mod de quanto? Para gerar entre 0 e 5. Vitória, Neto, Vinícius. Professor, eu não estou nem entendendo o que você está perguntando sobre o negócio de dados até. Vitória, eu quero um número entre 0 e 5. Eu faço mod de quanto, então? Não, nem 5, nem 1. De 6, galera. O resto da divisão para 6. O resto da divisão de 6 vai gerar um número entre 0 e 5. Aí eu pego esse número entre 0 e 5 e somo 1. 1 mais qualquer número entre 0 e 5. Então, olha só. O que vai gerar? Vai gerar um dado. Sorteio de um dado, ó. Caiu 6, caiu 3, caiu 1, caiu 5, caiu 6, caiu 2, né? Ó, como se fosse eu jogando dados. 50 vezes eu joguei o dado. Bacana? Então, galera, geração de números aleatórios é isso aí. Geração de números aleatórios é isso aí. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, ó. Pergunto para vocês. Tá aqui. Tá aqui todos os meus números aleatórios. Todas as minhas jogadas de dado. Imagine aqui que é o dado de verdade que eu joguei. Então, ó, 1, 4, 4. Aí eu quero saber o seguinte, ó. Eu quero saber quantas vezes, por exemplo, a face 1 caiu. Quantas vezes a face 2 caiu? Quantas vezes a face 3 caiu? Como que eu resolvo esse problema? Aí que a gente começa a precisar usar o que a gente chama de array. A gente precisa usar vetor, nesse caso, para poder solucionar esse problema. Tá? Porque senão, imagina aqui,
Eu quero saber quantas vezes o 1 saiu, quantas vezes o 2 saiu, quantas vezes o 3 saiu. Para mim resolver isso de um jeito, digamos assim, bem errado, bem feio, o que eu teria que fazer? Eu teria que criar assim, ó, conte 1, conte 2, conte 3, conte 4, para você ver que coisa horrível. Conte 5, conte 6. E contando aqui nas variáveis, quantos que cada um caiu. Aí depois eu ia ter que ver assim, se o número x é igual a C1, se não, se x é igual a C2, se não, se x é igual... Percebe? Então, obviamente que essa não é a solução. Não é a solução de quem programa de verdade. Vocês entenderam? Se o número x é igual a 1, conta em C1. Se o número x é igual a 2, conta em C2. Se x é igual a 3, conta em C3. Óbvio que não é isso. Óbvio que não é essa a solução. Então, a gente vai aprender aqui o jeito certo. O jeito certo é usando vetor, usando essa estrutura de dados que a gente chama de vetor. Então, olha só, vou abrir aqui o slide só para vocês verem a representação de um vetor. Esse slide eu vou colocar depois no Classroom. Mais uma vez, eu recomendo que vocês assistam a aula anterior, que eu explico com outro exemplo. Ó, esse aqui é um outro exemplo que eu usei para explicar no semestre passado. Então, eu não vou usar esse exemplo aqui hoje, como eu disse. Vamos aproveitar a aula que já está lá gravada. Então, pessoal, ó, vetor. O que é vetor? Vetor é isso aqui, ó. Vetor é um conjunto de valores que eu posso referenciar esse conjunto de valor com um único nome. Aqui, ó a definição formal. Array, né? Eu disse que vetor é um tipo de array. Então, ó, array, de uma forma geral, é o quê? É uma estrutura de dados que permite agregar, ou seja, juntar, colocar vários números, né? Vários valores. Então, permite agregar um conjunto de variáveis de um mesmo tipo, referenciadas por um único nome. Então, ó, o exemplo claro que eu dou aqui, para ficar bem simples. Olha aqui. Cadê? Aqui, ó. Olhem aqui. Int V. Neto, responde para mim. Quantos valores a variável V consegue armazenar simultaneamente? Eu tenho uma variável, int. Dei o nome para ela de V. Quantos valores eu consigo armazenar dentro de V de uma vez? Hã? Exato, perfeito. Eu só consigo armazenar um valor por vez. Eu não consigo armazenar dois valores simultâneos. Ou, aqui, ó, ou V, por exemplo, vai valer 10, ou V vai valer 20. Não tem como ter mais de um valor dentro de V. Isso foi o que a gente aprendeu lá em variados e algoritmo, e é o certo. Só que, qual que é a ideia do vetor? A ideia do vetor é o seguinte, ó. Agora, V, ele pode armazenar, sei lá, 20 números do tipo inteiro. Então, ó a definição, exatamente o que eu falei, ó. Permite agregar um conjunto de variáveis do mesmo tipo, sendo referenciadas por um único nome, por um único identificador. Aqui, ó, um exemplo, ó. V armazena 30 valores do tipo inteiro. Isso é um vetor. Dentro de V, aqui, ó, ó o exemplo. Representação gráfica do vetor. Dentro de V, eu tenho aqui até 30 valores. Cada valor desse é acessado através de um índice. Então, ó,
É como se fosse a casinha do primeiro valor, a casinha do segundo valor, a casinha do... Só que ao invés de casinha, né, a gente não está no pré, a gente fala o nome certo, a gente fala índice. Então, o valor referenciado pelo índice. Índice 0, índice 1, índice 2, até o índice 29. Aí vocês me perguntam, mas o vetor não era de 30? Sim, o vetor é de 30 valores. Entre 0 e 29, eu tenho 30 valores, certo? Entre 0 e 39, eu tenho 30 valores, porque o 0 também conta. Então, lembra que eu falei na última aula para usar o for sempre começando em 0? Por causa disso. Porque nos arrays, o primeiro índice sempre é 0. Em arrays, ó, vou até escrever aqui. Em qualquer array, o primeiro índice sempre é 0. Então, aqui, ó, exemplo. Esse vetor que eu declarei aqui agora. V com 20 valores. O primeiro índice... Qual que é o primeiro índice? Primeira casinha, né? Vamos chamar assim. Primeiro índice é 0. E o último índice? Qual que é o último índice? Se tem 20 valores. 19. 20. 19, perfeito. Então, de 0 até 19, eu tenho 20 valores. Só que eu tenho que lembrar que a posição onde esses valores estão, a posição começa em 0 e a última posição é 19. Então, vamos lá. Vetor é isso, galera. Simplesmente isso. Agora é aprender a interagir com o vetor. Vamos fazer o seguinte, ó. Ao invés de imprimir o número, igual aqui, ó, estou imprimindo o número, eu vou salvar ele no vetor. Vou salvar. Então, ó, para int de i, começando em 0, indo até 20, lembrando, até 20 aqui, na verdade, eu quero dizer até o número antes de 20. Então, até 19, de verdade, né? Meu i vai de 0, meu i começa em 0, 1, 2, 3, até chegar em 19. Hora que chega em 19, esse for acaba. Então, de i indo até antes de 20, de 1 em 1, eu sorteio o número, e aqui eu já vou fazer até direto, ó. Eu vou colocar v na posição i. Ó que legal. V de 0, ó, meu i começa em 0. Então, v de 0, v de 1, v de 2, v de 3, v de 4, até chegar em v de 19. Até chegar em v de 19. Oi, nossa, levei um susto aqui agora. Eu não achei o botão de levantar a mão aqui. Diga. Então, cada índice, cada vez que eu tenho o índice 0, aí eu sorteei o valor. Aí o índice 0 vai ser o valor que foi sorteado? Não. Índice é o endereço onde o valor está. Olha aqui a figura. Ó. Índice é o endereço. Exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Vetor no índice 2 recebe 8. Aqui, ó. Vetor, esse é meu vetor. Tá vendo? No índice 2, na casinha 2, no endereço 2, dê o nome que você entender melhor. Vai receber o valor 8. Então, uma coisa é o endereço, outra coisa é o valor. Compreende? Vetor no índice 5 recebe o valor do índice 2, ó, V do índice 2. Qual que é o valor do índice 2? 8. Então, 8 vezes 2, né? Que eu estou multiplicando, ó, o valor do índice 2 vezes 2. Então, 8 vezes 2, 16. 16 vai para o índice 5. Tá aí. Entendeu, Vitória? Uma coisa é o endereço. Outra coisa é quem mora no endereço. É mais ou menos assim. Uhum. Então, o que eu estou fazendo aqui no meu algoritmo? Ó? Aqui, o meu for está indo de endereço em endereço, de casinha a casinha, de 0 até 19. Então, ó, de 0 até 19, eu estou
salvando dele, eu estou atribuindo nele um número que eu gerei aleatório. Então, eu estou salvando os números aleatórios dentro do meu vetor. Por que eu estou salvando os números dentro do meu vetor? Porque aí depois fica fácil de eu contar. Eu não preciso ter esse tanto de variável. Percebe? Esse tanto de nome. C1, C2, C3. Percebe? É tudo um nome só. É tudo V, tudo vetor. Está tudo dentro do vetor. E aí fica muito mais prático. Exemplo. Aqui, ó. Eu quero saber quantos números 5 foram sorteados. Então, ó. Eu vou fazer um outro for, passando índice por índice, casinha por casinha, se vocês entenderem melhor. E aí eu vou perguntar, ó, nessa casa, no vetor, o meu vetor, dentro dessa casa, existe o número 5? Aqui eu quero contar, por exemplo, quantas vezes o número 5 foi sorteado. É um exemplo bobinho, só para vocês entenderem. Então, quantas vezes o número 5 foi sorteado? Ó? Eu vou na casinha, pergunto, esse número é o 5? Se for, eu vou contar. Então, ó, conte mais. Aí eu vou declarar esse conte aqui, né? Int, conte, começando em 0. Passou por todas as casas. Terminou de varrer o vetor. Varri todo o vetor. Aí, eu vou imprimir aqui, ó. printf. O número tal foi sorteado tantas vezes. Qual que é o número? O número 5 foi sorteado quantas vezes? Conte. Ó, F9, F5. Tá aí, ó. O número 5 foi sorteado 4 vezes. Ou seja, dentro do vetor, aparece 4 vezes o número 5. Ah, mas como é que você sabe disso? Eu quero ter certeza. Simples, é só imprimir aqui, ó. Toda vez que ele gera, eu mando imprimir. Aqui, ó. Só para tirar a prova. Aqui, ó. Gerou um número, salvou dentro do vetor. Eu vou e imprimo o número que acabou de ser gerado. Então, ó, só para tirar a prova. Ó, ele deu aqui agora, ó. O número 5 foi sorteado 3 vezes. Vamos ver? Ó, 1, 2. Cadê o outro? Tem que ter mais um. Ah, tá, peraí. Aqui 1, aqui 2, aqui 3. Então tá aí. O número 5 foi sorteado 3 vezes. Beleza? Fala, Neto. Posso falar, professor, rapidinho no algoritmo que você fez lá daquele exemplo, por favor? Tá aí. O senhor me diz aí que esse vetor ele vai ter 20, né? 20 passos. 20, O áudio, né? tá ruim. Repete aí. Você tá me dizendo, né? Melhorou? Sim. Eu estava longe do PC. O senhor falou que o vetor vai ter 20 índices, né? Igual a int vezes int, não é isso? Isso, 20 valores. Aí aqui embaixo você começou a escrever o algoritmo, papapá, colocou ele que o primeiro vai ser 0, falou que era tudo menor que 20, de 1 em 1. Aí depois você escreveu o vetor entre colchetes aí, e por que eu não entendi como é que isso aí vai adivinhar que esse trem aí? Então, você concorda que o meu i, ele vai passando de 1 em 1, de 0 até 19? Então, aqui eu estou dizendo, ó, V na posição 0, depois na posição 1, na 2, na 3, até chegar na 19. Vetor na posição apontada por I. Entendeu? Peraí. Aqui, a mesma coisa. Vetor na posição apontada por I. Meu I, ele não é fixo. Meu I, ele vai mudando o valor, de 0 até chegar a 19. Então, ó,
vetor na posição 0, depois na 1, depois na 2, depois na 3. Então, ele compara posição por posição, se o valor que está naquela posição é igual a essa aqui que eu estou querendo. Compreende? Sim, sim. Beleza. Aí, vamos lá. Não. Vamos lá, então. Vamos supor que eu quero saber aqui quantos cada face do meu dado foi sorteado. Eu quero saber quantas vezes cada face do meu dado foi sorteado. Aí você se pergunta assim, é fácil, professor. Você já usou aí esse para descobrir os 5? É só copiar e colar. Então, seria mais ou menos... Ó, para você ver que coisa feia. 1, 2, 3. Óbvio que não é isso. Óbvio que não é essa a solução. Então, como que seria? Seria o seguinte, ó. Esse vetor V, eu vou mudar o nome dele. Eu vou mudar assim, ó, para sorteados. Sorteado, assim, ó, num sorteado, para ficar bem claro. Esse vetor aqui, ele vai conter os números que foram sorteados. Não importa quais. Então, ele vai armazenar os números que foram sorteados. Então, eu tenho que mudar aqui o nome. Ó. Só para ficar... Então, números sorteados na posição I, recebe o número que foi sorteado. E aí, depois eu imprimo qual foi esse número. Aí, eu quero saber o seguinte... Quantas vezes cada face foi sorteada, que é diferente. Então, face 1, quantas vezes foi sorteada? Face 2, quantas vezes foi sorteada? A face 3, e assim vai, até a face 6. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Int conte faces. Então, ó, isso aqui, galera, é o seguinte, ó. Vai ser um vetor que vai contar para cada face, ele vai ter um contador. Então, ó, é um vetor de 6 posições. Imagine aqui, ó. Posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, aqui vai ser quantas vezes o número 1 foi sorteado, quantas vezes o 2 foi sorteado. A contagem, entenderam? 6. Então, ele é um vetor que vai contar. Então, ó para vocês verem como é que vai ser a solução. Primeiro, já que é contador, eu tenho que zerar todos. E aí, ó, só para vocês aprenderem, eu vou até usar isso aqui, ó. Eu posso inicializar um vetor dessa forma. Posso, não é obrigatório, nem é muito usual, mas para vocês conhecerem, eu posso inicializar o vetor dessa forma. O que eu estou dizendo, ó? Não são 6 posições? Então, ó, a posição os valores de cada posição. Então, ó, 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, eu estou dizendo que o valor inicial de cada posição desse vetor vai ser 0. Né? Cada 0 aqui representa uma posição. Certo? Então, aqui é como se fosse aqui, ó. Eu dei 0, 0, 0, 0, 0, 0. Porque já que eu vou contar, isso aí a gente aprendeu, né? Lá em algoritmo. Contar, eu tenho que antes inicializar com 0. Senão a contagem pode dar errado. Beleza. Eu já tenho todos os números sorteados. Então, agora é só contar. Agora, para você ver. Em 3 linhas, eu vou fazer essa solução. Como é que eu faço para contar agora? Faço para contar o seguinte, ó. Pego cada número que foi sorteado. Ó, cada número que foi sorteado. Quantos números foram sorteados? Foram 20, não foram? Foram 20 números sorteados. Então, eu pego cada um. Para cada número que for sorteado, o que eu vou fazer? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar aqui, ó.
Fala aí, Vitória. O primeiro número foi sorteado, qual que foi? Fala aí, qualquer um aí que foi sorteado. 6. 6, perfeito. Então, vamos supor que o primeiro número que foi sorteado foi o 6. Eu tenho que contar ele aqui. Aonde que eu vou contar ele aqui? No último. Perfeito. Aí, é exatamente isso que eu queria que vocês pegassem. Se foi sorteado 6, eu vou contar ele aqui. Ou seja, saiu o número 6. Vamos supor agora que saiu o número 2. Aonde que eu vou contar ele? No segundo. Perfeito. Eu vou contar ele aqui. Vamos supor que saiu de novo 6. Aí eu vou contar ele aqui. Percebe? Então, olha só. É isso que eu queria que vocês pegassem. Então, muito bom. Então, ó, para cada número que foi sorteado, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui aonde conta. Aonde conta. Aí, ó, só para facilitar o entendimento, eu vou fazer assim, ó. Int x foi o número V de I. Então, ó, o primeiro número que foi sorteado, o primeiro número que está lá na posição 0 do meu vetor, aliás, o meu vetor mudou de nome, né? Meu vetor agora é esse aqui. Então, o meu vetor que tem os números sorteados. Na posição 0, a Vitória falou que tem o número 6. Que foi o primeiro que foi sorteado. Então, ó, eu vou salvar o número 6 aqui. Salvei aqui. E aonde que eu vou contar ele? Eu vou contar ele nessa posição. Opa! Eu vou contar ele nessa posição aqui. Eu vou contar ele nessa posição, na última. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a última posição? O endereço dela? Qual que é o número da casinha dela? 6. Ou 5? 5. Ou seja, x menos 1. O 6 vai ser salvo na posição 5. O 5 vai ser salvo na posição 4. O número 1, vamos supor, sorteou o número 1. Sorteou o número 1. Em qual posição que eu vou contar o número 1? 0. Na posição 0, que é a primeira do vetor. Entende? Por isso que é x menos 1. É como se os índices fossem cada face do dado. Isso. E o endereço onde está a face, na posição anterior. Então, aqui pronto, contei todos os números, está feito aí, ó, 3 linhas. Para cada, ó, para você ver como é que o vetor é legal. Para cada número que está no meu vetor, eu venho, faltou mais, né? Aqui, ó, mais para contar, senão não conta. Então, para cada número que está dentro do meu vetor, eu venho aqui nesse outro vetor e conto. Se foi o número 6, eu vou contar aqui na posição 5. Se foi o número 1, eu vou contar aqui na posição 0. Pronto, contei todos. E agora eu imprimo o resultado. Como é que eu imprimo o resultado? Começando em 0, até antes do 6, porque são 6 faces, né? Eu quero saber quantos cada face foi sorteado. Então, ó, printf. A face tal foi sorteada tantas vezes. Barra N. Então, ó, qual que é a face? Então, ó, essa face aqui. Esse primeiro índice representa qual face? A1. A1, ótimo. Então, ó, a posição 0 representa a face 1. A posição 1 representa a face 2. A posição 2 representa a face 3. Então, ó, a face I mais 1, né, porque o endereço representa a face que está à frente. Então, ó, a face tal foi sorteada, o meu contador de faces, na posição I. Então, ó, tá faltando um ponto e vírgula aqui, ó. Esqueci de declarar meu int aqui. Pronto, compilou. Ó, vamos executar, depois eu tiro as dúvidas. Então tá aí, ó.
a minha solução aí, ó. A face 1 foi sorteada 5 vezes. Vamos tirar a prova? Então, ó, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5. Então, beleza, bateu. Vamos pegar aqui, ó, o 4. O 4 só foi 1 vez. Vamos ver, conferir. Aí, ó, confere. O 4 só foi 1 vez. O 6 também só saiu 1 vez. Tá aqui ele. Não tem em outro lugar. Então tá aí, ó. Tá aí a solução do nosso problema. Alguma dúvida aqui na solução? Todas. Peraí. Vamos começar. Professor, primeiro, lá no começo, quando você colocou o número sorteado, desde a outra questão, eu tinha entendido que era dado de informação, mas é dado tipo dado mesmo. É por isso que eu não entendi a questão. Quando você colocou aí nessa parte aí, 1 mais por 106, não seria mais fácil colocar por 107, já que é o valor menos 1? Ele só Não, não, sabe por que não? Se eu coloco isso aqui, ele vai gerar números em qual intervalo? De 0 a 6. De 0 a 6. Existe face 0 no dado? Não existe. Então tá, aí não me atende. Entende? Porque eu quero dar o exemplo aqui, um exemplo prático de um dado que a gente joga no tabuleiro. Entendeu? Então, não existe face 0. Existe face de 1 a 6. Aí você fala assim, então soma mais 1 aqui. Só que aí já não vai ser mais de 0 a 6, vai ser de 1 a 7. E aí não existe face 7. Então, o jeito certo é aquele lá. Pronto. Agora sim, gera entre 0 e 5, entre 0 e 5, aí eu somo mais 1, 0 e 5 vai virar o quê? Entre 1 e 6. Aí sim é um dado de verdade. Mais alguma dúvida? Vale. Peraí. Vamos por parte. Pode tirar. Vamos lá. Desce o código aí, por favor. Isso que você usou aí, por exemplo, conte faces. Fala a linha que fica melhor aqui para mim. 22, a linha 22. 22. Na linha 22 aí, o senhor colocou esse negócio aí, conte faces. Quer dizer que, então, nesse programa, é porque, assim, em algoritmo foi diferente. Eu já estou vendo que é o que meus amigos todos falaram, que o que a gente estuda em algoritmo serve para quase nada aqui. Esse negócio de conte aí, no caso, ele vai contar automaticamente, é porque tem coisa que você está fazendo aí, parece que não é muito natural, mas para mim é tipo, muita coisa nova, porque é a primeira vez que eu estou vendo essa matéria. Então eu não entendi, tipo, pode colocar conte faces, e ele já vai contar direto, as faces direto. O que vai contar é esse aqui, ó, mais. O que é mais? Como eu disse lá na primeira aula, se eu coloco assim, A mais, é a mesma coisa de eu estar dizendo A recebe A mais 1. Eu não estou contando aqui, ó. Eu estou somando 1, eu estou contando. Só que ao invés de escrever isso aqui, que é um jeito muito feio, eu uso o operador específico para fazer isso. Mais. Então, ó, vamos lá, por exemplo, aqui. Ó, vamos supor que X, que foi o número sorteado, X é 2. Vamos supor. Ou seja, foi sorteado o número 2. Foi sorteado o número 2. Aqui, olha aqui para mim, no exemplo você vai entender. Onde que eu vou contar que o número 2 foi sorteado? Na posição 0 ou na posição 1? Na posição 1. Na posição 1. Então, ó, conte faces ao meu vetor. Esse aqui é meu vetor. Meu vetor na posição 2 menos 1. O que é 2 menos 1? 1. Então, no índice 1. Foi o que você falou que eu tenho que contar. Então, ó, nessa posição, mais. Ou seja, o valor que tem aqui mais 1. Se era 0, contei. Ah, se já tinha 1, contei. Agora são 2. Ah, já tinha 2. Então, contei. Agora é 3. Então, o que conta é esse operador
Eita. É esse operador aqui que faz a contagem. Entendido? A questão, a lógica eu entendi. Eu não estou entendendo como o código está funcionando. É diferente. A lógica do exercício que você está passando, eu estou entendendo. Eu não estou entendendo como o código está funcionando. Não. Não tire a dúvida. Então, é exatamente isso. Tipo, você colocou ali, ó, vamos começar ali na 18, né? Você colocou ali o Meu número, vetor. né, com o espaço. Aí colocou o vetor só para zerar ele. Isso. Ou seja, tá tudo zerado, não contei ainda. Tá tudo zero. Aqui que eu vou contar. Ó. Aqui começa a contagem. Como é que eu faço para contar? Então vamos lá, para você entender. Zerei o vetor, tá tudo zero. Vou começar a contar. Então, ó, como é que eu conto? Eu vou para cada número que eu sorteei, não foram 20 números? Então, para cada número que eu sorteei, eu vou pegar cada número, ó, peguei um número, salvei ele dentro de X. Aqui é só para simplificar, para ficar mais fácil o entendimento. Peguei o número, fala aí o número que foi sorteado, fala aí, qualquer um. 4. Então tá aqui, X é 4. X é 4. Aonde que eu vou contar ele aqui? Nesse cara, concorda? Concorda que é nesse aqui que eu vou contar ele? Esse que eu destaquei? Eu vou contar ele nesse lugarzinho aí. Você concorda? Você entende isso? Essa posição, no caso, 3. Exatamente. Mas você entende por que ele vai ser contado aí? Porque esse aqui é a face 1, a face 2, a face 3, a face 4. Só que o endereço dele aqui é o 3, porque o endereço sempre começa em 0. Então, 0, 1, 2, 3. Então, ó, x menos 1. Então, na posição 3 do meu vetor, eu vou contar, mais. Pronto, sorteei o número 4 uma vez. Agora eu... E aí, ó, eu vou contar todos os números, tá dentro do for. Ó, não são 20 números? Ó, contei, vou contar. Ah, eu quero 200 números. Beleza, é só aumentar aqui, ó. Eu vou gerar 200 números, aumenta aqui o tamanho do vetor. Ó, meu vetor agora vai caber 200 números. Vou gerar 200 números. Aqui é onde gera, sorteia, né? Na verdade, aqui é onde sorteia os números. Aqui é onde conta. Então, eu vou contar um por um e vou salvar no meu vetor. Pronto, ó. Ó. Se eu somar aqui, ó, se eu somar, tem que estar 200, tem que somar 200 aqui, ó. Vou até tirar a prova para vocês verem. Ó, vou abrir a calculadora. Ó, quantas vezes cada um saiu? 37 mais 37 mais 23 mais 35 mais 39 mais 30. Tem que dar 200. 201. 37, 37, 23, 35, 39, 30. Opa, então tem algum erro. Vamos ver aqui onde é que está o erro. Não pode ser 201, não. Tem que ser 200. É porque começa em 0, não? Oi? É porque começa em 0, tá certo? Não. Tá aqui o erro, ó. Ó o erro aqui, ó. Eu já saí contando esse cara como 1, ó. Aí tá errado, tá vendo? Então, é porque eu tinha dado o exemplo e esqueci de voltar. Então, ó, vamos lá. Tem que ser 200, senão não faz sentido. Véio. O computador não vai errar uma conta besta dessa. Então, vamos lá. 35 mais 46 mais 27 mais 30 mais 35 e 27. Tá aí, 200. Eu tinha dado errado aqui por causa aqui, ó. O problema de inicializar errado é isso, tá vendo? Eu já larguei o programa dizendo que o número 4 já tinha 1 contado. Então, aí ia, obviamente, dar errado. Aí eu tô roubando, para quem apostou no número 4, né? Aí eu tô roubando. O cara já sai com o número 4 sorteado. Aí não. Galera, mais alguma dúvida? Por enquanto. Vão aparecer durante
a missão, os trabalhos da semana. E tem que ser assim. Qual vai ser o dever, né? Digamos assim, a tarefa da semana, que vai valer ponto, como eu expliquei lá na aula anterior. Vai ser o seguinte, a gente vai voltar aqui para o RI, tá? Vai voltar aqui para os problemas iniciantes, só que aí, qual vai ser vai ser o seguinte, ó, vocês vão lá para a página, deixa eu ver aqui qual que é a página. Vocês vão vir para a página 4. Página 4 tem aqui, ó, eu quero que vocês façam todos os problemas começando em 1172 e indo até 1180. São problemas bem tranquilos, tá? Bem tranquilos sobre vetor. Eu vou até resolver esse primeiro aqui, só para vocês verem. Tá? Então, esse aqui pode até desconsiderar que eu vou fazer aqui agora. Mas aí a missão vai ser fazer o 1173, 74 até o 80. São todos de vetor. Tá? E mais um problema adicional, que aí eu explico daqui a pouco. Qual que é o problema adicional? Então, ó, é o seguinte. Vou fazer esse aqui para vocês verem, ó. Substituição em vetor. Vou mudar aqui a linguagem para não esquecer de novo. C99, beleza. Vamos entender o problema. Problema bem simplesinho, ó. Faça um programa que leia um vetor X de 10 valores. Substitua a seguir todos os valores nulos e negativos do vetor por 1. Nulo é 0, né? Então, se tiver um valor nulo ou um valor negativo, eu vou substituir o valor por 1. E depois mostrar o vetor. Ó, você vê, muito simples, né? Então, ó, só para vocês, né, irem pegando a manha. Eu tenho meu vetor, int x, de 10 posições. Tá aí. Eu tenho que ler 10 valores, né? Leia o vetor. Então, eu vou ler todos os valores. Então, para ler, eu vou fazer um for. Obviamente, eu não vou fazer 10 scanfs. Né? A vantagem do vetor é justamente isso. Para me ler 10 valores, eu não preciso fazer 10 scanfs. É só eu botar dentro de um for. Para um i começando em 0, meu i indo até 10, antes de 10, né? De 1 em 1, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o scanf. Eu vou colocar o meu número inteiro no vetor. Vetor na posição i. Não esquecendo que scanf sempre tem o e comercial. Com vetor também. Tá? Tá dando para enxergar a tela aí? Deixa eu tentar aumentar aqui. Aí. Acho que ficou melhor, né? Então, ó, de 0 até 10, de 1 em 1, eu vou ler um valor inteiro e colocar dentro do meu vetor na posição apontada por i. O que eu já posso fazer aqui? Ó? Eu já posso fazer a comparação. Se o valor que está no meu vetor na posição i for menor ou igual a 0, se o valor que foi lido for menor ou igual a 0, eu vou substituir o valor de i por qual valor? 1, como foi dado aqui no problema. Simples assim. Pronto. Agora é só imprimir. Como é que eu imprimo? For int i, começando em 0, indo até 10, de 1 em 1. Printf. Aqui eu presto atenção, como que ele quer a saída, ó. Ele quer a saída assim, ó. X tem que ser maiúsculo, tem que estar entre colchete, coloca aqui o índice, qual que é o índice? Então, ó, %d, né, para o índice, espaço igual espaço
e o valor que tem dentro daquele índice. Então, ó, primeiro é o índice. Qual que é o índice? O índice é o I. Qual que é o valor que está no índice? Qual que é o valor que está no índice? O valor que está no índice é V de I. Pronto. Então, ó, na posição 0 tem 1, na posição 1 tem 1, na posição 2 tem 1, e por aí vai. Alguma dúvida? LN não, ou barra N não. Ah, boa, obrigado por lembrar. Barra N. Isso aí. Então, vamos enviar, eu acho que vai ser aceito. Erro de compilação, deve ter alguma... V não declarado. Ah, é o nome do vetor que eu errei, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu acostumei no problema anterior chamar de V, e aí aqui eu declarei ele como X. É só mudar aqui, ó. Vou dar o nome de V. Então, V, pronto. Fogos de artifício, solução aceita. Então, tá aí. Bem tranquilo esse problema. E os outros também são bem tranquilos. É mais para vocês realmente começar a pegar a manha de vetor. Galera, é muito importante. De hoje até o final da disciplina, a gente vai trabalhar bastante com vetor. Então, é muito importante vocês pegarem essa compreensão de como ele funciona, como que trabalha com ele, enfim. Depois que vocês fizerem esses exercícios, que são 8, se não me engano, né, vai dar 8 com esse que eu fiz, aliás, tirando esse que eu fiz, vai dar 8, eu quero que vocês façam outro. E esse outro vai ser um joguinho, vai ser um game. Vocês vão aprender a programar games na minha disciplina, viu? Eu gosto muito de trabalhar com games. É lógico que simples, mas a ideia é de ser um jogo. Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, ó, do jogo que eu quero que vocês façam. Eu só vou dar um exemplo aqui, ó. Gera um número entre 1 e 100. 1 e 100? Não, 1 e 100 vai ser muito. Vou pôr aqui entre 1 e 20. Vamos manter 1 e 20. Então, ó, int x recebe um número aleatório entre 1 e 20, então vai ser isso aqui, ó. 1 mais isso aqui, né? Vai gerar um número no intervalo entre 1 e 20. Só que, qual que é a ideia do jogo? A ideia do jogo é o seguinte, você vai sortear o número, mas você não vai imprimir na tela. Você sorteia o número e vai esconder do usuário. E aí, você vai pedir para o usuário, para nós, para quem está usando, tentar adivinhar qual foi o número que o computador sorteou. Então, aí o usuário vai digitar, é o 4. Não, não é o 4. É o 5. Não, não é o 5. É o 15. Não é o 15. É o 3. Não, não é o 3. É o 9. Aí o computador, opa, é o 9. Você acertou. Para você acertar, você precisou de 8 tentativas. Entenderam? Então, é esse o jogo que eu quero que vocês façam. Sorteia o número, não mostra para o usuário e pede para ele tentar adivinhar. Até ele adivinhar. A hora que ele adivinha, o computador revela. Você acertou e você precisou de tantas tentativas para conseguir vencer o jogo. Entenderam aí? Então, a missão dessa semana são essas duas tarefas. O RI, lá, aquela listinha, mais esse joguinho, e ambos, aliás, ambos não, e o joguinho tem que ser postado no Google Classroom, que eu vou colocar lá logo em breve. Eu vou colocar lá atividade 2, e aí essa atividade 2 você tem que postar o código-fonte desse jogo. Fala, Neto. Professor, como é que eu vou armazenar a quantidade de tentativas do usuário? Ué, cada vez que ele erra, você conta mais um. Errou, contou. Errou, contou. Errou, contou. Acertou? E aí? Hã? Como é que faz isso? Eu não sei, não.
Uai, laje repetição, até ele acertar, ué. Enquanto não acertou, tenta. Se não for igual, repete. Tá. Acho que eu sei. Mais alguma dúvida? Se não, encerramos hoje. Michael. Não, professor. Bora trabalhar, então. Boa semana. Qualquer coisa, grita lá no Zap. Valeu, Adriano. Boa semana pra você também. Valeu. Abraço. Se cuidem aí. Valeu. Assistam a aula passada, viu? Do semestre passado.